Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos conversar aqui nessa aula sobre uma temática muito atual e muito abrangente, mas que nós precisamos tratar assim com um certo cuidado, porque abrange uma série de conhecimentos diferentes e de áreas diferentes que envolvem a geografia, que envolvem a sociologia, a história e outros campos do conhecimento das chamadas ciências humanas. Hoje nós vamos tratar de globalização. Essa palavra super atual, todo mundo usa esse termo, né? Globalização. A gente vê muito esse termo ser usado na mídia, mas será que nós sabemos, de fato, conversar sobre a temática, entender o que é globalização e discutir com propriedade os assuntos relacionados à globalização? Em primeiro lugar, é importante ficar claro que nós não temos um conceito pronto, específico, para descrever o que é globalização. Eu não poderia dizer para você globalização é isso, isso e aquilo. Nós precisamos construir a ideia, entender como é que a sociedade está organizada no espaço geográfico atual e como é que ela foi se organizando ao longo da história, para que nós possamos entender na prática o que é essa ideia de globalização. Então, assim, a grosso modo, nós podemos dizer que a globalização é um processo de aproximação das sociedades e de interação entre os mercados. Então, um processo de aproximação entre as diversas sociedades existentes no nosso planeta. Ela pode ser dividida, aqui nós vamos trabalhar com uma divisão da globalização em 4 fases. Vale lembrar que o que nós chamamos de globalização não é um fenômeno atual, é algo que acontece desde os primórdios da história da humanidade. Cada sociedade, em seu tempo, foi aprimorando as técnicas de apropriação do espaço geográfico. Então, nós temos aí a primeira fase da chamada globalização. Nós podemos identificá-la como do século XV até a Revolução Industrial, até a primeira Revolução Industrial do século XVIII, que é o surgimento do capitalismo. A segunda fase da globalização, nós podemos limitar entre essa Revolução Industrial do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial, que é o período que nós chamamos de período da expansão do modelo capitalista de produção. A terceira fase, que vai da Segunda Guerra Mundial até a Guerra Fria, lá em meados de 1989, que é aquela chamada disputa, guerra entre capitalismo e socialismo. E nós podemos também listar a quarta fase desse período chamado de globalização, que é o que nós denominamos como nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é o período atual, é o período que o Milton Santos, o importante geógrafo Milton Santos, chamou de período do capitalismo perverso. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito da temática globalização. Para entender o que nós chamamos de globalização, nós precisamos conversar um pouquinho sobre as chamadas transnacionais. O que são as transnacionais? Isso envolve o sistema de mercado. Alguns autores, alguns livros vão trazer o termo não como transnacional, mas como multinacional. Então, se você for ler algo sobre o assunto e encontrar a palavra multinacional, é a mesma coisa, ok? Transnacional, multinacional, refere-se ao mesmo princípio. O que são essas chamadas transnacionais? São as empresas com atividades em diferentes países, geralmente com sede nas economias ricas. Elas são um dos principais agentes do atual modelo de globalização. Não são o único agente, mas é um dos principais, com um poder, às vezes até maior do que o próprio poder do Estado.
né? Então, nós temos aí uma série de empresas, né, de grandes indústrias, grandes empresas comerciais que atuam em vários países do mundo. Essas são as chamadas transnacionais, né? Nós podemos aí listar algumas áreas, como por exemplo, no comércio de varejo. Nós podemos citar empresas como a Coca-Cola, algumas cervejarias renomadas, as grandes redes de fast food, como por exemplo o McDonald's, o Subway, o Burger King e outras mais, são transnacionais. Por quê? Porque são empresas que estão espalhadas por vários países do mundo, que movimentam a economia em vários países do mundo. Geralmente, uma grande característica dessas empresas chamadas transnacionais é o fato delas terem as suas sedes localizadas nos países ricos, né, que são as chamadas economias dominantes, né? Esses países ricos, é neles que estão as chamadas empresas transnacionais. Estas empresas, nós precisamos avaliá-las com certo cuidado. Existe o ponto positivo, mas também existem os elementos negativos. Por exemplo, o que nós podemos listar de positivo nessa ideia das transnacionais? Elas geram emprego, então é um ponto positivo. Porém, as multinacionais ou transnacionais também têm objetivos específicos que as levam dos países desenvolvidos para os países mais pobres, para as economias mais pobres, né? Geralmente elas estão em busca de grandes mercados consumidores e de mão de obra barata. Então não vamos achar que essas empresas vêm para países como o Brasil porque são bonzinhas e etc. Não. Elas vêm para cá em busca do nosso grande mercado consumidor, já que nós somos um país com mais de 200 milhões de consumidores e em busca de mão de obra barata. Então, geralmente, são empresas que pagam baixos salários, né, para a grande maioria dos seus funcionários. Então, é uma lógica de mercado, na verdade. Tá? E isso é um dos princípios da globalização, essa lógica de mercado. Então, para a gente pensar melhor sobre isso, nós temos a ideia da chamada, o que nós chamamos, tanto na geografia quanto a sociologia, chamam de divisão internacional do trabalho, que é a DIT. O que é essa divisão internacional do trabalho? As fábricas saem dos países chamados desenvolvidos, né, das economias desenvolvidas, migram as suas linhas de produção para as economias mais pobres, subdesenvolvidas ou emergentes, produzem nesses países mais pobres, vendem a sua mercadoria nesses países porque geralmente são altamente populosos, então tem um grande mercado consumidor, e o lucro, né, ou seja, a riqueza gerada por essas fábricas que foram transferidas, retorna para os países desenvolvidos. Esse lucro não fica nesses países subdesenvolvidos. Então, toda essa riqueza, ou pelo menos a maior parte dela, retorna, volta para as economias desenvolvidas. Então, nós temos aí, nessa ideia de globalização, uma ideia de exploração do trabalho, da mão de obra e das riquezas das economias mais pobres ou emergentes, né, que fornecem matéria-prima, fornecem mão de obra barata, e o lucro retorna para as chamadas economias dominantes. O que nós estamos chamando na geografia de economias dominantes? As economias dominantes são países como, por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, que são grandes potências econômicas. São dominantes porque elas detêm o poder econômico. Elas dominam a economia, por isso são dominantes. Se elas dominam a economia, no modelo de produção capitalista, elas dominam, portanto, todo o mercado e toda a política internacional. Ok? Vamos aprofundar mais um pouquinho? Para tratar de globalização, nós também precisamos pensar na relação existente entre
espaço e tempo. Essa relação existente entre espaço e tempo, para nós pensarmos sobre ela, nós vamos pensar pelo viés das redes de transporte. O que é essa relação espaço-tempo? Nós, seres humanos, transformamos o espaço geográfico desde o surgimento das primeiras sociedades, mas com o passar do tempo, essa transformação do espaço geográfico também foi se modificando, foi adotando novas formas, novas configurações. Por exemplo, lá entre 1500 e 1840, o que nós tínhamos como mecanismo de transporte? Nós tínhamos aí as carruagens e os barcos à vela. Esses meios de transporte circulavam a uma velocidade de cerca de 16 km por hora. Depois, a gente pensa numa era seguinte, entre 1850 aproximadamente e 1930, já chegando aí no início do século XX, nós temos como grande propulsor do transporte de pessoas e de mercadorias as chamadas locomotivas a vapor, os trens a vapor. Esses trens, essas locomotivas já circulavam numa velocidade bem maior, 100 km por hora. Então nós temos aí uma evolução desse meio de transporte, uma evolução dessa relação espaço-tempo. E também temos os barcos a vapor nessa fase, 57 km por hora. A partir de 1950, nós temos a chegada dos aviões, da aviação, que já muda por completo a velocidade de deslocamento das pessoas e mercadorias no espaço. E aí esses aviões vão circular, lá a partir de 1950, a uma velocidade entre 480 e 540 km por hora. Então olha o quanto o meio de transporte evoluiu, as pessoas puderam se deslocar no espaço numa velocidade muito maior, gastando portanto, muito menos tempo. A partir de 1980, esse meio de transporte aéreo vai se aperfeiçoar mais ainda. E aí surgem os jatos que vão circular aí numa velocidade entre 800 e até 1.100 km por hora. Então pensa assim, uma viagem que lá em 1500 demorava-se meses e até anos para ser feita, as caravelas que circulavam no período das grandes navegações gastavam anos para se deslocarem lá da Europa até as colônias. Essa viagem hoje ela é feita em poucas horas, em pouquíssimas horas. Então, a relação espaço-tempo foi adotando novas configurações com o passar dos anos, das décadas. Isso é uma forte característica desse processo que nós chamamos de globalização. Então, algumas características dessa globalização, para a gente poder compreender um pouco mais a fundo. Os pilares da globalização, portanto, o capital, o dinheiro, o poder econômico e o surgimento de novas tecnologias. Então, para de fato o país estar inserido num modelo de globalização, ele tem que ter capital e tecnologia. Nós, Brasil, será que a globalização nos atinge por... Nós temos capital no Brasil? Temos. O Brasil tem dinheiro. O Brasil é uma das grandes economias do mundo, apesar das crises e etc. Nós somos uma das grandes economias do mundo. Temos tecnologia? Não. Somos ainda muito dependentes da tecnologia de outros países das chamadas nações dominantes. Então, estamos inseridos no modelo de globalização? Estamos parcialmente. Por completo, não. Outra característica do modelo de globalização é o consumo. Nós somos incentivados, neste modelo, a sempre estar consumindo. O Milton Santos, numa obra escrita sobre globalização, já dizia isso com muita clareza, que no atual modelo de produção capitalista, você
é aquilo que você tem. Então, nós somos incentivados a consumir o tempo todo nesse modelo. Uma outra característica é a formação dos blocos econômicos. Os países passaram a se associar por blocos econômicos como forma de organização política, de organização econômica e assim por diante. Então, nós podemos pensar, por exemplo, que a Europa tem a União Europeia. A América do Sul tem o Mercosul. Estados Unidos, Canadá e México formam o NAFTA. E assim por diante, são chamados blocos econômicos, né? Esses blocos econômicos, cada um tem suas características específicas. Por exemplo, a União Europeia adota um modelo de moeda única, que o Mercosul não adota, e assim por diante. Uma outra característica importante, o que nós chamamos de internacionalização dos fluxos de capitais, o dinheiro circulando no mundo, né? O dinheiro, qual é a moeda oficial do mundo? É o dólar, né? Então, qualquer transação econômica que você vai fazer que vai envolver diferentes países, essa transação possivelmente vai ser feita em dólar. Isso é uma característica da globalização, né? A moeda dos Estados Unidos, que é a grande economia dominante, é a moeda que passou a circular em todas as transações econômicas internacionais. Outra característica da globalização, muito forte aqui no Brasil, inclusive, essa característica, o que nós chamamos de neoliberalismo. Neoliberalismo é um modelo, né, uma estrutura política e econômica que visa algumas características específicas, né? Primeiro, política de privatização por parte dos estados. O Estado, no modelo neoliberal, busca privatizar todas ou a maior parte das empresas estatais, passando, portanto, o poder econômico para a iniciativa privada. O arroxo salarial. O que é o arroxo salarial? Né? O Estado busca mecanismos para que as empresas possam pagar o mínimo possível para os seus trabalhadores. É outra característica desse modelo neoliberal. E a chamada política do Estado mínimo. A política do Estado mínimo, nela o Estado busca intervir o mínimo possível na economia do país. Então, neste modelo, quem vai gerir a economia são as empresas e não o Estado. Isso é o que nós chamamos de neoliberalismo. E como última característica, as chamadas transnacionais, que nós já falamos aqui nessa aula, né? Você já entendeu o que são essas chamadas empresas transnacionais e a importância, o peso que elas têm na economia mundial atual, nesse modelo de globalização. E aí nós temos um pensamento do Milton Santos, né, do grande geógrafo Milton Santos. Você já me viu aqui falando dele em outras oportunidades, né, das contribuições dele para o pensamento geográfico. Milton Santos dizia assim, olha, a globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si, e como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase nada. O Milton Santos dizia assim, olha, que embora a globalização tenha pontos positivos, ela também é um grande vilão para os países pobres. Os países pobres, porque esses não são inseridos de fato no modelo de globalização. A globalização não é pensada para eles, mas eles são iludidos, né? Vivem numa eterna busca por ter, por consumir, porque esse modelo de produção capitalista diz para os pobres que você é aquilo que você tem. Então você vai, segundo Milton Santos, correr atrás de sucesso econômico, etc. Mas a possibilidade de você atingir esse sucesso econômico, na verdade, é muito pequena. Porque você está produzindo no modelo capitalista para gerar lucro para outros. Ok? Ficou claro o que é globalização? Né? Agora é a sua vez de correr atrás do assunto. Vai pesquisar, vai ler um pouco sobre o assunto, que você vai entender melhor o que é essa tal dessa globalização.
Tudo certo? Então a gente se vê numa outra oportunidade para conversarmos um pouquinho mais sobre os elementos da geografia. Tudo certo? Tchau!